Bom dia! Vamos começar mais uma explicação da nossa aula de português. Hoje estaremos observando a página 86 do seu livro. Preste muita atenção ao início dessa atividade, porque é muito importante para que você faça direitinho o que você precisa fazer. Hoje, 17 de junho de 2024. Observe as instruções. Abra o seu livro na página 86, leia tudinho e responda. Nós temos dois textos, aliás, nós temos 4 textos lá, mas vamos utilizar somente 2 textos. Tenha atenção ao que você vai ler e depois você vai responder. Preste atenção a outra coisa. Cada texto que você vai ler, o primeiro texto, atenção, ajude a protegê-los, é o primeiro texto. Você vai copiar no seu caderno esse texto, é muito importante. E o segundo texto é frase popular, memória de elefante. Esses 2 textos, que são textos pequenininhos, você não vai ter dificuldade em copiá-los. E depois que você terminar de copiá-los, você vai observar no vídeo que existem algumas perguntas para que você possa responder. São três perguntas do primeiro texto e 2 perguntas do segundo texto. Então vamos lá. O primeiro texto é: atenção, ajude a protegê-los. Eu vou ler para vocês e vocês releem aí para entender. Principalmente nas décadas de 1970 e 1980, os elefantes foram caçados aos milhares para a retirada dos seus marfins. Os marfins são os dentes de elefante. Os dentes eram vendidos ilegalmente para serem esculpidos como joias ou objetos de decoração. Hoje, alguns países africanos permitem a comercialização de marfins. Vale lembrar que sem os dentes, os elefantes ficam mais indefesos. Se você não conhecer algumas dessas palavras, ilegalmente esculpidos, indefesos, os significados estão aí na lateral direita. Vamos ao segundo texto. Frase popular, memória de elefante. Quando uma pessoa se lembra de muitas coisas, dizemos que ela tem memória de elefante. Sabe por quê? Porque os elefantes são animais muito inteligentes e realmente não esquecem o que aprendem. Eles possuem um cérebro grande, o que justifica a sua inteligência. Muito bem, agora vamos analisando esse texto, vamos responder as perguntas. Olha lá, no primeiro texto, atenção, ajude a protegê-los, nós temos a primeira pergunta. Por que os elefantes foram caçados nas décadas de 1970 e 1980? A segunda pergunta, o que aconteceu com os dentes dos elefantes após serem retirados ilegalmente? A terceira pergunta, o que pode acontecer aos elefantes se forem privados de seus dentes de marfim? A quarta pergunta, o que é destacado como uma medida importante para proteger os elefantes? No texto 2, por que os elefantes são frequentemente associados à expressão memória de elefante? E na segunda pergunta do texto 2, qual é a origem da expressão memória de elefante? Responda a essas questões, copie tudinho no caderno e depois eu estarei corrigindo essas atividades. Preste atenção, não precisa de pressa, essa é a primeira atividade da semana. Deus abençoe vocês, até amanhã.